Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos conhecer e instalar 25 plugins que vai nos ajudar a ter uma melhor produtividade na IDE VS Code. Na instalação inicial do VS Code, ele vem sem nenhum plugin. Se você verificar no ícone de plugins, ele vem constando que está com 0 plugins instalado, 25.181 de opções de plugins que você pode instalar e 0 recomendado. Essa recomendação ela vai acontecer gradativamente de acordo com o que você vai instalando. Ele vai fazendo um relacionamento daquelas categorias que você instalou com as possibilidades de opções, né, que ele vai ter. Então vamos começar aqui a instalar. O primeiro plugin que nós vamos recomendar é o Book, esse marcador que ele se compara com aqueles marcadores que você coloca no livro. Você costuma colocar aquelas marcadores coloridos para dizer que aquele capítulo, que aquela página tem algo que lhe chamou a atenção. É a mesma coisa esse plugin. Você vai colocar marcadores no seu código, já que um projeto é feito por muitos arquivos, vai lhe ajudar você a achar nessa quantidade de arquivos de uma maneira mais prática. Ele é muito útil, esse marcador. O outro também que visualmente vai nos ajudar é esse VS Code Icons, que ele vai adicionar ícones no início do nome do arquivo na barra de Explorer. Então ele vem demonstrando aqui esses ícones que, de acordo com o tipo da extensão, de acordo com o nome da pasta, ele já adiciona um ícone, sendo que por padrão o VS Code não vem esses ícones, ele vem um íconezinho padrão, que às vezes naquela lista de arquivos dificulta você identificar quem ali é HTML, quem é arquivo Python. Então visualmente nos ajuda muito para verificação dos arquivos. O outro que a gente vai instalar é esse plugin que ele vai nos ajudar também visualmente verificar qual é o parêntese, o colchete ou a chave que fecha aquele parêntese que nós estamos editando. Então, quando você coloca consecutivamente vários parênteses, várias chaves, ou então uma mistura de chave, parêntese, colchete, você fica sem saber quem está fechando quem. Então ele vai por cor, visualmente vai facilitar essa visualização, principalmente como nesse exemplo aqui, que você tem uma chave sendo fechada numa linha posterior. Então facilita muito. Na hora que você vê, já identifica na hora esse parênteses, essa chave que está fechando aquele colchete ou aquela chave que você quer editar. Um outro que também você pode estar utilizando, que vem com essa mesma funcionalidade, é esse aqui, que também é um marcador por cor, né? Vai identificar esses colchetes, essas chaves consecutivas. E agora, na questão de comentário, eu tenho esse Bitter, que você consegue categorizar os comentários. Colocar um comentário como sendo importante, como alerta, como um comentário que você quer marcar como um trecho de código que está depreciado, ou uma categorização geral, né, generalista. Então você só vai colocar um asterisco quando for importante, quando for depreciado, uma exclamação. Então você categoriza, facilitando você encontrar, marcar o trecho de código pelaquela importância que você identificou. O outro, na mesma linha também dos comentários, esse code check, né? Ele vai sublinhar quando você é um corretor ortográfico de código. Quando você escrever o trecho de código, o nome de uma variável, o nome de uma função, de uma classe, incorretamente, ele vai marcar, identificando que aquela palavra não existe no vocabulário, né? E que está incorreta. Então ajuda você a identificar na hora que o código
você escreveu a palavra errada, diminuindo aí correções depois de fazer teste. Para melhorar o visual do seu código, no caso dos comentários, tem esse divisor de comentários, né? Ele vai fazer esses trechos de código aqui, de comentários, quer dizer, por padrão, que facilita você separar por blocos, já que o código, apesar que não é bem aconselhável você fazer trechos de código muito longos, se está muito grande, está na hora de dividir, provavelmente aquela classe não está coesa, mas caso você precise, tem esses divisores aqui, que é muito legal também, ajuda para você organizar o seu código de uma maneira prática, sem precisar digitar. Você vai lá, coloca o atalho Alt mais X, Alt mais Y, e ele automaticamente já faz esse divisor aí de trecho. Tem outro também que vem nessa mesma linha, que é por seção, né? Também ele tenta, estou instalando todos eles, para instalar é só clicar no botãozinho de install. Ele vai também fazer essa mesma construção desses divisores de trechos de código através de comentários. Com um atalho muito simples, ele vai conseguir fazer isso. O outro é o Todo Tree, que é uma árvore de comentários que você vai adicionando, ele vai construindo, organizando essa árvore de comentários aqui na barra lateral. Ó. Notem que ele adicionou aqui, ó. Então você vai organizar uma árvore dos seus comentários, facilitando encontrar também mais outro plugin que facilita você fazer debugar o código, encontrar um trecho de código que, apesar você pode usar a busca, né, mas dá uma visão melhor, uma organização, principalmente quando você trabalha com um time um pouco grande. O outro é o Color. Esse aqui que você consegue visualizar a cor não pelo código, mas sim pela própria cor. Ele abre aquela pop-up que você seleciona a cor visualmente e ele por si só já traz o código hexadecimal da cor, facilitando você fazer a parte de design. O plugin do Python, né, que esse aqui vai trazer para a gente toda a biblioteca, a extensão vai fazer suporte a extensão, no caso aí vai fazer suporte à linguagem Python. O PyLens, que é outro também que vai nos dar suporte à biblioteca, no caso aí ao Python. Esses plugins, de acordo com o que a gente vai instalando, ele vai aparecendo algumas configurações que você tem que fazer. Aqui ele está pedindo para eu fazer reiniciar, eu não vou reiniciar nesse momento, né? Às vezes ele pede para você alterar configurações padrões a ferramenta, então por enquanto eu não vou fazer isso. Esse Django de trechos, né? Snippets. Ele vai fazer uma identificação de trechos de código Django que vai nos ajudar a um autocompletar, né? Ele vai uma coleção da biblioteca, que no caso que ele vai autocompletar para você, facilitando aí você digitar um pouco menos. O de HTML também, trechos de código, autocompletar de trechos de códigos HTML. Também vai nos ajudar. Ele vai autocompletar para a gente. O outro, o patch, esse autocompletar de patch. Então você vai digitando o caminho do seu arquivo, ele completa automaticamente para você. Ele vai lhe dando uma dica, né? Então vai facilitando você se encontrar nos diretórios que estão os seus arquivos. O Pomodoro Timer é um cronômetro que você pode estar iniciando para que você saiba o tempo que você trabalhou. Vai servir de uma
metrificação da sua produtividade, se você está trabalhando muito, se está trabalhando pouco. Então vai ajudar aí nesse controle. Nessa mesma linha, você vai ter o Waka Timer, que também é outro que vem nessa mesma pegada aí de fazer um controle da sua produtividade. O Waka Timer ele vai ter um dashboard que vai lhe demonstrar quais as tecnologias você trabalhou mais, qual o projeto. Então, visualmente, o Waka Timer é mais completo do que o Pomodoro Time. Próximo, tem uma sequência aqui de plugins que eu separei para que a gente trabalhe com o Git. O primeiro é esse pacote, que ele vai instalar para vocês o verificador de histórico, né, do Git, gerenciador de projeto e outros plugins que vai trazer nesse pacote só. Quando você instala, ele já instala vários outros plugins juntos, como ele abriu aqui, né? Outros, é um pacote de plugins para Git. Mas caso você queira instalar o verificador de histórico separado, você pode. Caso você não queira todos, né? Você pode instalar apenas ele ou o Git Story, o que verifica a diferença. Deixa eu fechar esse aqui, que senão vai ficar meio ruim de visualizar. Esse Git Story Diff, ele vai verificar a diferença entre trechos de código baseado nas versões do código que você colocou no Git, né, que foi gitado. Verifica a diferença de um trecho para outro. Tem o Git Remote para adicionar projetos remotos, né, ele ficar fazendo essa sincronização. O outro é o Git, esse Git Lens, que no caso ele já instala com aquele pacote. Ele também é um autocomplete. Ele vai nos ajudar aí a fazer o automação utilizando o Git. Mas naquele pacote que eu instalei, ele já automaticamente instalou. Tem o Sync, que ele vai fazer uma sincronização das suas configurações do VS Code. Então, quando você faz as alterações das suas configurações, os plugins que você instalou, as modificações da sua ferramenta, esse Sync aqui, esse Settings Sync, ele é uma sincronização dessas configurações, dos parâmetros. Então, eu alterei nessa minha máquina, eu vou trabalhar agora na máquina em outro local, não nessa máquina. Automaticamente eu posso sincronizar as configurações que eu fiz nessa máquina para que a gente não perca tempo na máquina nova, fazendo tudo novamente, instalando todos os plugins, configurando plugin por plugin, já que cada plugin eu posso alterar suas configurações padrões. Então, ele ajuda muito nessa manutenção eu digo assim, né, configuração do seu Visual Studio Code. E o outro é o Image Preview. Ele é um preview, né? Você coloca o mouse em cima de uma extensão de um arquivo de uma imagem, ele vai mostrar um pop-upzinho com a figura, sem precisar você perder tanto tempo indo em outro programa para visualizar aquela imagem. Então facilita, principalmente para quem é designer, trabalhar com a verificação da imagem. Apesar que com o Django, como nós trabalhamos com caminhos dinâmicos, esses caminhos são construídos em tempo de execução, ele não funciona muito legal quando o caminho está dessa maneira. Mas quando você está começando a construir um mockup de um projeto, está iniciando os testes, né? Não está a nível ainda de trabalhar com URLs dinâmicas, você pode fazer o uso desse plugin para fazer o teste das suas imagens antes mesmo de colocar o Django para executar essas imagens. E por último, para encerrar,
o Drácula Oficial, que é um plugin que ele muda o visual da sua ferramenta. Ó, veja só, quando eu instalei, ele já automaticamente já alterou o perfil, né, o template aqui do VS Code. Ele ficou com um visual bem diferente. Mas assim, se você caso queira alterar, você pode vir mudar, né, o tema. Você pode vir aqui em Settings. Você pode alterar, aproveitar, né, para alterar também a questão do código, para ele ficar, o editor ficar automaticamente quebrando a linha, já que quando você tem um código muito longo, vai ficar ruim para você fazer a edição do código. Então você altera aqui essa opção, essa configuração para ficar ligada, para ele fazer a quebra de linha automática, para não ficar o código passando da coluna final da tela de na visualização do seu monitor, dificultando assim a leitura do código. Então a gente aproveita para fazer essa configuração aqui, que é colocar a quebra de linha automática. Então, pessoal, essas aí são algumas dicas de alguns plugins. Tem outros plugins legais, e de acordo com o que a gente vai avançando, eu vou dando essas dicas de outros plugins para vocês. Até a próxima.